Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui o nosso meeting sobre home office, né? Sobre esse boom de necessidades para que as empresas utilizem esse recurso, tá? Eu também queria conversar com vocês um pouquinho sobre Modern Workplace, que é um conceito desse gênero, tá? Eu sou o Bruno Luz, sou especialista em Office 365 aqui na FC Nuvem. A FC Nuvem ela faz parte do grupo F Câmara, tá? E somos parceiro Gold Microsoft, ok? Então, para começar esse bate-papo, eu já coloco uma pergunta aqui no primeiro slide. O mundo mudou? Porque muitas empresas têm deixado entrar novas tecnologias por causa da pandemia de coronavírus. Então, a pergunta sobre o mundo mudou é: será que o coronavírus que está fazendo com que essa evolução aconteça? Ou nós já estamos dentro de um conceito moderno de trabalho e o coronavírus ele só está dando um pontapé inicial em tudo isso, tá? Então é isso que eu queria que vocês refletissem um pouco. Na verdade, o mundo ele já está mudando há algum tempo. Então, a necessidade de você expandir o seu escritório, de você expandir o uso dos seus recursos para que as pessoas trabalhem em casa, trabalhem de forma remota, isso otimiza, isso gera produtividade, gera criatividade, tá? Então, o mundo ele já está mudando há algum tempo e esse conceito de trabalho externo, de estender o escritório, já vem sendo trabalhado por diversas empresas que fazem home office uma vez na semana, duas vezes na semana, na Europa, nos Estados Unidos, isso já vem sendo trabalhado há algum tempo. E esse conceito de modern workplace, ou esse espaço de trabalho moderno, é um conceito que a Microsoft criou exatamente para trazer ao público a noção sobre esse tipo de comportamento, esse tipo de empresa moderna, esse tipo de tratamento, como que os dados vão ser acessados, como que você consegue de fato trabalhar não estando geograficamente na mesma posição, tá? Então, hoje a gente já vive em um mundo que é cada vez mais moderno. Então, o coronavírus ele veio para dar um pontapé inicial em tudo isso, gerar a emergência, né, o senso emergencial das empresas de fato se preocuparem mais com isso, com tecnologia, com trabalhar de forma remota, tá? Então, isso significa que hoje a experiência do usuário ela precisa ser tão boa quanto o produto ou serviço que ele adquire. No mundo corporativo deve acontecer o mesmo. Em função disso é que surge esse movimento chamado Modern Workplace, tá? Então, esse movimento de trabalhar em home office, essas ferramentas já têm sido criadas e trabalhadas bem antes de todo esse alvoroço e essa necessidade global em não parar e garantir esses trabalhos de forma externas e remotas, tá? E o que é, então, esse espaço de trabalho moderno, tá? O Office 365, ele traz várias ferramentas de produtividade, ferramentas com relação à experiência do usuário, formas de comunicação, formas de gerar indicadores. Então, o Office 365 ele tem uma gama de tecnologias, tá, que atendem esse modern workplace, tá. Então, você fala em esse espaço de trabalho moderno, você precisa pensar em tecnologias, você precisa pensar em indicadores, painéis, como é que vão ser esses projetos e essas equipes virtuais, onde vão estar as informações dos seus funcionários para que toda essa colaboração aconteça. Essas informações têm que estar de fácil acesso, os funcionários têm que conseguir contatar um ao outro de forma rápida. Exige uma criatividade diferenciada, tá? Tem a parte de anotações digitais, como que é a produtividade nesses dispositivos móveis, segurança, que é sempre importante, falar sobre trabalho em equipe, reuniões, análises, tudo isso faz parte de como trabalhar nesse espaço moderno. E é importante salientar que o Office 365 ele aglomera todas essas funções, esses aplicativos que trazem esse resultado.
Então você consegue em qualquer lugar do mundo colaborar entre funcionários de áreas diferentes que estão engajados no mesmo projeto, ou no mesmo departamento, ou fazendo a mesma função. Então existe uma rápida comunicação, uma forma de você criar indicadores, painéis, uma forma de você controlar essas atividades. Então é a extensão do seu escritório, da mesma forma que funcionaria uma empresa onde vocês têm cada colaborador no seu lugar, o gerente no lugar dele, quando precisa tirar uma dúvida, um conversa com o outro e passar a planilha dentro do file server ali, e o gerente administrando todo aquele ambiente, as entregas, gerando os relatórios necessários para a tomada de decisão. Então, basicamente é fazer toda essa colaboração em equipe de forma virtual. Então, para a gente conseguir entender melhor esse conceito, eu vou abordar muito mais o tema do Teams, tá? Porque o Teams ele é a ferramenta que engloba todo esse cenário de Modern Workplace, tá? É nela que você consegue fazer com que essa produtividade ocorra de forma transparente e rápida, tá? Então, o que é o Teams? O Teams é uma ferramenta de comunicação, ou seja, ela é um chat, você consegue conversar entre os colaboradores, você consegue criar reuniões de forma rápida, chamar para tirar dúvida, fazer chamada de voz, ou seja, é uma ferramenta de comunicação. Então ela é uma ferramenta que também tem um espaço de trabalho onde você consegue personalizar esse espaço, você consegue fazer o trabalho em equipe, fazer com que os seus colaboradores trabalhem entre si e o gerente participe disso, de conseguindo monitorar, garantir as entregas, tá? E também vem com uma gama de segurança da informação, porque todos esses dados trafegando de forma externa ou via internet exige uma segurança diferenciada, tá? E vem a parte de reuniões do Teams, tá? Porque para você conseguir colaborar de forma assertiva, para você conseguir trazer essa transparência da sua equipe, exige uma metodologia de reuniões rápidas. Então, imagina que hoje, dentro do seu ambiente de escritório, para você marcar uma reunião com a sua equipe, você precisa verificar o agendamento da sala, verificar se tem cadeira para todo mundo, se todo mundo pode participar naquele momento. Então exige todo um preparo para ter toda a sua equipe no mesmo ambiente, para participar de uma reunião, para conseguir falar sobre um projeto ou tratar sobre assuntos específicos. Então o Teams ele traz essa relação de reuniões de uma forma virtual. Então você consegue criar reuniões como essa que a gente está falando hoje. Então você consegue criar reuniões online, trazendo pessoas de fora da organização, apenas com pessoas de dentro da organização. Ela não exige que os usuários possuam um licenciamento quando se trata de reuniões, então vocês conseguem convidar clientes, fornecedores para participar de reunião dentro do Teams, eles entram como um convidado. Então você consegue fazer transmissões ao vivo. Você tem esse espaço todo para essa reunião com videoconferência, só audioconferência, só por chat, essa interoperabilidade de vídeo, a audioconferência que eu já citei aqui. Então torna a comunicação mais rápida. Poxa, eu preciso tratar de um assunto rápido agora aqui com a minha equipe. Você cria uma reunião, chama todo mundo em 5 minutos ou menos. Já está todo mundo dentro da sala ouvindo, podendo falar e tratando o assunto. Isso, quando você vê, a produtividade aumenta e você consegue ter resultados diferenciados, tá? Então, aqui está um pouquinho da tela do Teams, tá? Então, o Teams ele possui uma guia com várias ações. E a primeira guia é a guia de atividades, onde você vai ter um dashboard geral de tudo que está acontecendo dentro da sua organização. Então, aqui na guia de atividades, você vai ver os feeds, ou seja, todos os reportes das suas equipes, as últimas ações dos seus colaboradores, dos seus amigos, da equipe, ou de quem faz parte do Teams, ou de quem falou com você ultimamente, quem lançou algum tipo de menção, ou fez alguma resposta, ou se tem caixa postal, o que está sendo mais popular dentro do seu ambiente, tudo isso você consegue ver na guia de atividades, tá?
E a exibição dessas atividades, elas são configuráveis dentro do time. Você consegue, por exemplo, ter uma equipe que eu não quero que gere atividades na organização. Essa equipe é uma equipe privada, então você consegue desativar os feeds, desativar esses alertas para que seja uma equipe mais privada, tá? E a parte de chat é onde você consegue, de fato, ter acesso a todos os colaboradores dentro da sua organização. Você vê aqui que na guia recentes você consegue ver todas as suas conversas, na guia contatos você vai ver todos os usuários dentro da organização, os usuários que foram convidados, quem pode fazer parte do seu Teams para ser chamado nessa guia de colaboração, seja via chat, arquivo, organização, atividade, ou qualquer ferramenta que você queira postar dentro do seu ambiente, você consegue iniciar essa colaboração dentro do chat. Então, você olha aqui que eu estou aqui nesse slide de exemplo aqui, eu estou conversando com um colaborador chamado Leopoldo, e aí eu estou na guia de chat. Nessa guia de chat, eu consigo gerar mensagem de texto com ele, conversar com ele, tirar dúvidas, mas, poxa, agora a dúvida está com uma terceira pessoa. Então, aqui em cima eu consigo chamar um convidado para essa conversa, aí eu inicio um meeting, né, na hora, ou eu posso fazer uma chamada de áudio, de vídeo com esse colaborador, ou eu posso chamar mais uma pessoa e fazer uma videoconferência ou uma audioconferência, ou eu posso compartilhar a minha tela se eu tiver com alguma dúvida na atividade ou no processo, ou de alguma forma no projeto. Então, aqui nessa guia de chat você já consegue ter uma ferramenta de produtividade de fácil alcance, onde todos que estão conectados conseguem conversar entre si de forma online, tá? E se você olhar, existem várias guias. Então tem a guia de chat, a guia de arquivos, organização, atividade, e tem um maisinho ali. Então você consegue colocar dentro dessa conversa qualquer aplicação, porque o Teams ele é um hub de aplicações. Então, poxa, eu controlo os projetos da minha empresa pelo Trello. E aí eu queria compartilhar o meu Trello aqui dentro. Você clicando no mais, você consegue trazer o Trello que você já usa para dentro desse chat, dessa conversa. E você consegue fazer isso com equipe, você consegue fazer isso durante reuniões, você consegue trazer essas aplicações para apresentar, para mostrar, para compartilhar, tá? Para gerar essa produtividade. Então você consegue trazer essas ferramentas para dentro do Teams também, tá? E quando a gente fala de arquivos, é a mesma coisa. Então eu consigo, por exemplo, colaborar com arquivos dentro do chat que eu estava conversando com o Leopoldo. Então eu estou com uma dúvida aqui com o Leopoldo referente a uma planilha. Aí eu coloco essa planilha dentro do meu ambiente de chat e eu consigo colaborar nessa planilha ao mesmo tempo com o parceiro. Então a gente consegue, por exemplo, na hora que eu estou fazendo novas inserções dentro da planilha em tempo real, o Leopoldo está vendo isso acontecer do outro lado. Então eu consigo trazer essa produtividade. Ela fica mais fácil essa comunicação, porque eu consigo colaborar dentro do mesmo arquivo no ambiente. Enquanto eu posso fazer uma chamada de áudio e colaborar no mesmo arquivo, eu posso fazer uma chamada de vídeo e colaborar no mesmo arquivo, conversar no chat e colaborar no mesmo arquivo. Eu também consigo trazer esse arquivo de várias fontes diferentes. Então eu consigo buscar esse arquivo dentro do meu computador, buscar esse arquivo dentro de algum drive online, buscar esse arquivo dentro do meu file server e fazer o input aqui dentro. Tá? Então é uma das formas de produtividade, compartilhamento de informação, tá? Dentro do Teams. Eu consigo ter SharePoint, eu consigo ter o Google Drive, eu consigo ter o Dropbox e fazer toda essa parte de compartilhamento de arquivo pelo meu provedor, pelo meu storage account preferido, tá? Então, o legal do Teams é que ele aglomera todas essas aplicações, aglomera todos essas formas de produtividade dentro de um ambiente só. Então, eu consigo, por exemplo, no chat que eu tô conversando com o Leopoldo, criar uma nova aplicação aqui dentro. Quando eu clico nesse mais, eu consigo colaborar com o Leopoldo em outras ferramentas, como um Power BI, outro Drive, um Trello,
Tem muitas ferramentas dentro do Teams, mas eu consigo dentro do mesmo chat, não só conversar por texto, mas fazer videoconferências, fazer audioconferências, compartilhamento de tela, verificação de atividades, trabalho em conjunto em arquivos, colocar aplicativos. Imagina que a sua empresa tem um aplicativo próprio, você consegue também colocar esse aplicativo dentro desse ambiente, você consegue colaborar dentro desse aplicativo ali dentro, então tudo fica no mesmo local. Tá? Aqui é a parte de organização, então conforme você vai criando uma hierarquia dentro do seu ambiente, você consegue ver isso de forma visual, tá? Porque você está conversando com alguém, mas, poxa, eu precisava conversar com outra pessoa que é do time dele. Então, você consegue ir na guia organização e ver o time dessa pessoa. Consequentemente, você consegue conversar com outros e já colaborar com outras pessoas dessa mesma equipe. Na parte de atividades, conforme a pessoa vai conversando em outros grupos que vocês têm em comum, isso vai dando novas atividades ali. Você consegue também acompanhar tudo isso em tempo real dentro do seu ambiente, tá? E aqui tem a parte de equipes, tá? A equipe do Teams ela funciona como uma unidade organizacional. Então, você consegue ali dentro de uma equipe criar permissionamentos diferenciados. Dentro de uma mesma equipe você consegue ter vários assuntos diferentes. Então tem uma equipe chamada tecnologia. Dentro de tecnologia eu vou ter desenvolvimento, eu vou ter homologação, testes, infraestrutura, business intelligence, por aí vai. Você consegue, dentro de uma mesma equipe, criar vários canais e todo mundo dentro dessa equipe colaborar dentro desses canais ou não. Eu quero, dentro da minha equipe de tecnologia, o canal de infraestrutura apenas o pessoal de infraestrutura consegue trabalhar dentro desse canal, dessa equipe. Então vai muito do desenho corporativo, mas o horizonte é muito grande, né? Então, aqui tem uma tela simples de como você cria uma equipe, como você ingressa numa equipe, mas o interessante é o que as equipes conseguem trazer de produtividade, o que as equipes conseguem trazer para dentro da sua produção, tá? Então, da mesma forma que numa janela de chat eu consigo colaborar de um para um, a equipe eu colaboro de um para N. Tá? Então, dentro de uma mesma equipe eu vou ter uma janela parecida com a janela de chat, e nessa janela eu vou ter tudo referente àquela equipe ou aquele projeto ou aquele departamento. Então imagina que na primeira aba eu vou ter todas as conversas, ou seja, eu vou conseguir colaborar em equipe, eu vou conseguir conversar com todos de uma equipe no mesmo local. Eu vou conseguir colaborar em arquivos em equipe, todos vendo um arquivo. Isso funcionaria como um file server, por exemplo, ali dentro daquela equipe eu consigo ter todos os arquivos do departamento de RH, a equipe de RH. Aí eu separei a minha equipe de RH, de recursos humanos, em canais. Então eu tenho o canal de benefícios, o canal de departamento pessoal, o canal de admissão, treinamento, recrutamento. Dentro desses canais eu tenho os arquivos que nós trabalhamos ali dentro, como ele é atrelado a um Cloud Drive, né? Então vai estar tudo dentro do SharePoint, vai estar tudo dentro já do seu ambiente de file server, ele cria um site. Toda vez que você cria uma equipe, ele cria um site dentro do SharePoint, então todos esses arquivos, tudo que é colaborado ali dentro é salvo, tá? E aí, por exemplo, nessa tela tem uma wiki. Então, essa equipe tem uma wiki. Nessa wiki eu coloquei uma base de conhecimento simples. Poxa, a minha equipe é de recursos humanos. Na minha wiki eu coloquei qual que é os processos de recrutamento, processo de treinamento, horários de funcionamento, todo aquele aquelas mensagens que são comuns ou aqueles processos que você quer deixar bem claro para sua equipe que devem ser seguidos, você pode colocar nessa wiki, tá? E não só isso, quando você clica em mais, você consegue dentro dessa equipe colocar um dashboard do Power BI para
acompanhar indicadores, colocar o Planner, por exemplo, que é uma ferramenta de acompanhamento de tarefas. Então, dentro da sua equipe, do Teams, do RH, você tem lá o seu grupo ou o seu canal de recrutamento, e ali você tem as suas tasks sobre o recrutamento. Então, lá no canal de recrutamento, eu tenho o meu planner, e ali meu planner é baseado em Kanban, por exemplo, então eu tenho o que nós vamos fazer, o que nós fizemos, o que já está pronto, e ali você separa tudo isso em tarefas, já consegue nomear essas tarefas para cada colaborador. Então, o recrutamento da vaga X está com a pessoa Y, e você já consegue criar tudo isso no ambiente de tasks, tá? E colocar dentro da sua equipe também. E não só isso, você consegue atribuir qualquer aplicativo compatível com Teams, e a lista é bem extensa. Então eu gosto de falar sobre o Trello, porque o Trello é uma ferramenta que várias empresas utilizam, ela já está no mercado há muito tempo, e tem empresas já enraizadas em Trello, e poxa, como é que eu vou tirar tudo que eu tenho no Trello e colocar no Planner? Você consegue colocar o Trello dentro do Teams para continuar usando o Trello e colaborar ele dentro do mesmo ambiente, tá? Essa é a intenção, e é isso que o Teams traz de produtividade, essa agilidade de você ter as informações todas no mesmo lugar, conseguir colaborar mais rápido, conversar, já consequentemente isso traz qualidade, traz produtividade. Aqui é a parte de reuniões, tá? Então, vocês receberam um invite para essa reunião, então você consegue marcar reuniões dentro do Teams. E aqui como ele é atrelado à sua agenda do Outlook, do Exchange Online, então tudo que você marca aqui automaticamente marca no seu Outlook também. Tudo que você marca no seu Outlook também marca aqui para você saber das suas agendas, né, das reuniões que você tem que participar. Então é interessante que o Office 365 ele não tem separações, tá? As aplicações convergem entre si, elas se conversam. Então o Teams ele não tem um ambiente dele onde existe uma integração, não. O Teams ele usufrui da agenda do Exchange Online. E não só o Teams, qualquer ferramenta dentro do Office 365, elas conversam entre si. Então, o Teams ele é exatamente a base de tudo isso, porque todas as ferramentas do Office 365 conversam entre si dentro do Teams, tá? Aqui é a parte de chamadas, tá? Então, o Teams você consegue transformá-lo em um sistema de telefonia, tá? Então, você consegue fazer descagens externas, descagens para celular. Existem formas e licenciamentos adequados para esse tipo de tarefa, então você consegue trazer o seu link de E1, trazer o seu link de SIP para dentro do Teams, criar a sua URA, a sua chamada automática, a sua fila. Então você consegue ter um sistema telefônico dentro do Teams, e essa aba de chamadas ela teria essas funções, mas quando você não tem um sistema telefônico dentro do Teams, você consegue fazer audioconferências por essa parte de chamadas. Da mesma forma que quando você está conversando com alguém no chat, você consegue chamar ele por áudio, aqui é simplesmente a parte de chamadas e de áudio em uma guia separada. Você consegue chamar os seus colaboradores, os seus convidados, as pessoas que fazem parte da sua organização para uma chamada. Ou você pode fazer uma chamada em grupo ou uma chamada individual. E como eu falei, aqui é a parte de arquivos, tá? Então eu consigo adicionar armazenamento em nuvem dentro do Teams, eu consigo usufruir de outros armazenamentos em nuvem que não sejam o SharePoint ou o OneDrive, tá? Então eu consigo conversar com o Dropbox, com o Box, com o ShareFile, com o Google Drive. Tudo isso eu consigo trazer para dentro do Teams, então a sua árvore, a sua estrutura de arquivos em cloud vai estar dentro do seu ambiente de Teams para você conseguir usufruir e colaborar isso com a sua equipe.
Então aqui é onde você consegue ver os arquivos abertos recentemente, em qual chat que você abriu, que você inseriu novos arquivos ou não, se você recebeu algum arquivo diferente no chat X, você consegue trazer arquivos do seu computador para dentro desse ambiente, trazer novos armazenamentos, olhar a sua árvore de estrutura de uma forma global, tá? E aqui vem a guia aplicativos, que é aquilo que a gente conversou. Dentro do Teams você consegue ter vários aplicativos. Então tem o Gira, Zendesk, Trello. Aqui estão focado mais na parte Microsoft, né? Tá mostrando Flow, Azure DevOps, Yammer, Dynamics, Power Apps, até o próprio Images do Microsoft aqui, mas existem muitas ferramentas que não são de desenvolvimento Microsoft que também fazem parte do hub do Teams, que você também consegue abraçar dentro da sua equipe, dentro do seu canal do chat e de alguma forma colaborar e trazer produtividade para dentro do seu ambiente. Então nessa guia você consegue ter um overview de todos os aplicativos e mesmo que o aplicativo não esteja aqui, você consegue inserir novos aplicativos. Então você pode ver aqui embaixo que você consegue carregar um aplicativo personalizado. Poxa, eu tenho dentro da minha empresa um app que a gente desenvolveu, que ele faz isso, isso, isso. Como que eu consigo trazer ele para dentro do Teams? Tá? Você consegue carregar um aplicativo personalizado dentro do seu ambiente. Ele vai ficar disponível através do SharePoint e do Teams. Tá? Isso que é bem interessante. Então você consegue trazer tudo para dentro desse ambiente. Basta começar a usá-lo e de fato entender como ele vai trazer novos horizontes e novas produtividades, tá? Em algumas reuniões que eu fui com a Microsoft, algumas palestras sobre Teams, eles gostam muito de frisar como o projeto de Teams dentro da Microsoft é grande. E a ideia deles, para você, em algumas reuniões, tá, que eu tive, os palestrantes eles falavam que o Teams ele pode ser um novo sistema operacional corporativo. Porque você não precisa de nada que está fora do Teams. Eu consigo colocar uma página de internet dentro do Teams. Eu consigo trazer uma URL dentro de uma equipe para todo mundo acessar, para todo mundo ver. Então, o Teams ele está andando para ser como se fosse um sistema operacional corporativo, porque dentro dele a gente consegue colaborar em tudo. E o mais legal é em qualquer lugar. Isso tira o perímetro de usabilidade, isso aumenta, alarga as estacas, né, da sua empresa, porque você consegue colaborar dentro desse ambiente em qualquer lugar do mundo. E é isso que é interessante. E, e o que isso significa na parte de segurança da informação, tá? Poxa, a gente vai colaborar tudo no mesmo lugar. Como é que eu sei que eu tô seguro? Como é que eu sei que as minhas informações não vão ser vazadas, tá? Então eu gosto de conversar um pouquinho sobre isso durante as palestras para trazer esse conforto, essa tranquilidade em usar as ferramentas Microsoft para esse novo cenário, tá? Então existe um conceito de segurança da informação chamado Zero Trust. Tá? Esse conceito ele diz que ninguém é mais confiável, tá? É zero de confiança. Por quê? Porque hoje o dado, mesmo estando no seu escritório, o dado ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, uma pessoa dentro do seu escritório, se encontrar uma brecha de segurança, ele pode acessar um drive pessoal, mandar um e-mail pessoal, o seu arquivo ele pode chegar em qualquer lugar. Então, hoje os dados eles trafegam por muitos locais, tá? Então, se ele trafega por tantos locais, então eu não posso confiar em ninguém. Eu preciso trazer pilares de segurança da informação para abranger essa segurança dentro desse meu ambiente que não tem paredes. Tá? Então, como que funciona essa segurança da informação? Ela é baseada em 4 pilares. Então, o primeiro é o gerenciamento dessa identidade, ou seja, ninguém chega no seu ambiente quando ele não está devidamente identificado. Isso te dá um log, isso te dá uma geolocalização, por quê? Porque quando a pessoa loga no Teams, explode lá dentro do Azure AD que aquela pessoa logou no Teams tal horário de tal IP.
Então você tem um gerenciamento de identidades inteligente utilizando o Azure Active Directory, tá? Você tem um gerenciamento de dispositivo, porque, querendo ou não, o Teams ele só pode ser utilizado através de um device, seja um celular, seja um tablet, seja um notebook. Então, eu preciso olhar para esse dispositivo de uma forma diferente. Qual o tipo de segurança que eu vou exigir desse dispositivo para que ele acesse o meu ambiente? Uma das funções básicas é o multifactor, né, que é um segundo fator de autenticação. Então, independente do device que ele tentar se autenticar dentro do meu Teams ou no meu ambiente de Office 365, eu vou exigir dele um segundo fator de autenticação. E segundo fator de autenticação pode ser um token, pode ser uma senha enviada via SMS. Então, quais são as roles ou as features de segurança que eu vou exigir dos dispositivos que vão conectar no meu ambiente? Aí, o terceiro elemento, que é as aplicações. Então, se dentro do Hub do Teams eu tenho todas as aplicações homologadas e todas dentro do meu ambiente, tudo que está acontecendo dentro do Teams eu tenho a visão, está dentro da minha organização, eu tenho segurança. São aplicações homologadas. Então é muito importante você ter essa visão de aplicação. Então o Office 365 ele já traz para esse conforto e essa segurança, porque todas as aplicações, eu vou abrir uma planilha, eu estou usando Excel, eu vou abrir isso dentro do Teams, tá? Então, quando eu compartilho um arquivo do tipo Excel dentro do Teams, eu não estou usando o Teams para compilar e ler aquele documento, eu estou usando o Excel. Então, essas aplicações elas têm que de alguma forma ser protegidas também. Então, o Teams ele traz toda essa proteção devido a todos esses fatores, tá? E por último, que é o dado, né? Então, tem a proteção do dado também. Então, para alguém conseguir colaborar dentro de uma equipe e abrir o canal de arquivos daquela equipe, ele precisa se identificar, ele precisa ter um dispositivo que atenda às minhas exigências de segurança da informação, utilizar-se de uma aplicação homologada, ou seja, nesse caso é o Teams, para ele conseguir chegar no meu aplicativo. Consequentemente, você traz log de informação, você consegue acompanhar todo o ciclo de vida daquele processo, daquele atendimento, daquela equipe, daquilo que você colocar como indicador dentro do seu ambiente, você vai ter subsídios para a tomada de decisão e vai ter como entender o uso e o seu perímetro de segurança, tá? E aí eu trouxe um slide interessante para a gente falar um pouquinho sobre o Modern Workplace numa forma geral, tá? A gente tem mais 5 minutinhos aí antes de começar a bateria de perguntas e respostas, mas aqui acho que deixa bem claro como que funciona uma jornada de trabalho nesse sistema moderno. Então, o primeiro item é você se identificar. Então, você utilizar-se das suas credenciais no seu Azure Active Directory para chegar no seu ambiente moderno. Então, dentro dessa biblioteca de usuários, eu vou ter todas as minhas regras, tá? Todas as minhas condições para que aquele acesso seja seguro. Então, eu cadastro essas condições já que no primeiro lugar, no start, né? Na primeira etapa desse processo moderno. Então, eu crio ali as minhas condições de acesso para que o meu ambiente de fato seja usufruído. Depois que ele autentica, eu vou ter um olhar em cima do dispositivo. Então, eu vou olhar aquele dispositivo. Aqui embaixo tem as ferramentas pertinentes a cada um desses itens, tá? Mas o legal desse device aqui é que o Microsoft Intune, ele traz segurança para dispositivos do tipo Android, do tipo iOS, macOS, Linux. Então você consegue abranger isso além do Windows 10. Mas é interessante colocar o Windows 10, porque o Windows 10 ele foi criado para essa jornada de trabalho moderna. Então, o Windows 10 ele tem vários recursos legais interessantes de segurança da informação,
de produtividade moderna, de acesso moderno. Então é interessante falar sobre o Windows 10 porque ele faz parte dessa suíte de produtos. Então ele traz também esse conforto e essa parte de segurança da informação. Tá? Por exemplo, com o Windows 10 eu consigo ter o mesmo usuário para fazer tudo. Então, se você tem uma identidade, se você tem uma identidade controlada, o ideal é que essa mesma identidade seja utilizada para todas as suas aplicações. Então, para acessar o Teams, eu utilizo a minha identidade. Para acessar o Exchange Online, eu utilizo a mesma identidade. E para logar no meu Windows 10, eu também utilizo a minha mesma identidade. Então, eu consigo criar logs de acesso em todo o meu ambiente corporativo moderno, porque isso está em qualquer lugar do mundo. Então eu consigo ter esses logs, eu consigo saber aonde as pessoas logaram. Por quê? Porque eu estou usando a mesma identidade e eu estou controlando esses devices. Tá? E a produtividade, né, que é a etapa 3 aqui, e a colaboração moderna, é basicamente o que a gente conversou aqui, que é o Teams, é você utilizar o Planner e as ferramentas do Office 365 para essa produtividade. Então tudo isso vai estar dentro dessa jornada de trabalho moderna. E por último, dado. Então, quando a gente fala de proteção de dados, a gente entra também em LGPD, a gente entra, além de todo esse cenário atual da pandemia, da necessidade de se trabalhar fora do escritório, a gente também está passando por um momento de reestruturação das leis de dados pessoais. Então, a partir de agosto, não teve ainda a prerrogativa de adiar isso, mas a partir de agosto essas leis vão entrar em vigor. Então, como que eu protejo esses dados? Então, a Microsoft também, dentro desse mesmo ambiente de colaboração moderna, também consegue proteger esses dados contra vazamento de informação, contra perda de informação e por aí vai. Então, acho que esse slide ele mostra bem um pouquinho de como funciona fora do. Eu quis focar no Teams, mas esse slide ele mostra bem num contexto geral como funciona o Modern Workplace, esse ambiente moderno de trabalho aí da Microsoft, tá? A gente vai entrar agora na parte de perguntas e respostas, então, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer essa pergunta através do chat, tá? E aí a gente vai lendo e respondendo vocês, ok? Bruno, o pessoal já começou a colaborar aqui no chat e já tem umas perguntas, tá? Você pode começar por elas. Tá, você pode ler a pergunta, Bruna, por favor? Claro, deixa eu só ter certeza. A primeira pergunta é do André Jesus e ele perguntou se conseguimos linkar esse canal a uma biblioteca existente no SharePoint. Sim, sim, tá. É bom frisar que sempre que você cria um canal novo, por default, o Teams ele cria um site novo no SharePoint, tá? Mas dentro da árvore de arquivos da equipe, você consegue trazer para dentro de um site que você já tem criado. Então, você consegue selecioná-lo. Pode ir para a próxima. A próxima é do Adriano Genovez e ele perguntou: pelo que eu estou entendendo, o administrador do Teams poderia criar várias reuniões e várias equipes vinculando reuniões e equipes. Seria isso? Sim, sim. Porém, você não consegue, por exemplo, você está numa reunião com o RH e tem outra reunião acontecendo em tecnologia e você quer juntar essas duas reuniões em uma só, tá? Isso não dá para fazer. Mas você consegue colaborar em reuniões com o RH e você consegue colaborar em reuniões com a área de tecnologia e você consegue criar uma reunião nova com todo mundo dentro. Mas sim, o administrador do Teams, não só administrador, tá? Porque a ideia desse Modern
Workplace Microsoft é muito do faça você mesmo. Então, até o join de uma máquina no Azure Active Directory não precisa da interação do pessoal de tecnologia. Isso o próprio usuário pode fazer. Então, nessa pegada de faça você mesmo, qualquer pessoa, se claro, as regras empresariais permitirem isso, se você deixar isso aberto dentro do seu ambiente, qualquer pessoa pode criar uma reunião no Teams, qualquer pessoa pode criar uma equipe nova no chat e colaborar entre elas durante o processo, tá? Mas sim, isso é aberto dentro do seu ambiente, você consegue colaborar de diversas formas, diversas maneiras, com diversas equipes. Ótimo. A outra pergunta é do Davi Brito. Ele perguntou sobre os arquivos disponíveis no Teams. Como garantir que não haja vazamento de informação ou como manter a organização desses arquivos em um único local de acesso para não ter arquivos soltos e de difícil controle? Legal, como a base do Teams é o SharePoint, então ele vai respeitar o que você tem de regras dentro do seu SharePoint, tá? Ou o seu OneDrive, ou o seu Google Drive, mas eu vou focar a minha resposta no SharePoint. Como a base dele é o SharePoint, então ele vai respeitar as regras que você deixou no SharePoint como premissa. Regras de compartilhamento, regras de DLP, por exemplo, se você tiver uma regra de DLP no seu SharePoint, ela vai estar também atrelada ao seu Teams, porque ele utiliza-se de um único local, ou seja, tudo que você colabora no Teams, quando a gente fala de arquivos, ele está dentro de um Cloud Drive. Se esse Cloud Drive é o SharePoint, ele vai criando esses dados dentro de um único local. Então, por si só, ele já é um único local. E a organização, ela é basicamente natural, tá? Porque cada equipe, como cria um site novo, então os arquivos eles vão estar separados por equipes ou por sites que você cria dentro do SharePoint. Como o nosso amigo anterior, acho que era o André, ele fez uma pergunta sobre isso também. É interessante frisar que se você já tem esse ambiente pronto, você consegue trazer essa árvore para dentro do Teams também e colaborar dentro dela. Então a organização ela depende muito do processo que a TI adotou, ou de como se você for criar do zero, eu acho interessante até deixar no default, porque ele já separa esses dados dentro do SharePoint por equipe. Cada equipe vai ter o seu próprio site dentro do SharePoint, todos os arquivos vão estar lá. Ele pode criar estrutura de pastas e tudo mais. Perfeito. Próxima pergunta. Peguei uma parte que fala sobre PABX. Podemos colocar um PABX Cloud dentro do Teams? Sim, na verdade o Teams ele é um PABX virtual, tá? A Microsoft ela trouxe isso, tinha no Skype for Business, então tinha várias empresas que utilizavam Skype, eles tinham lá um E1 que plugava no seu servidor de Skype e você conseguia fazer as ligações. Então ele já por si só já é um PABX virtual. Você consegue criar URAs, classificações de chamadas, looping de atendimento, para quem que vai, toca primeiro aqui, depois lá. Então todas essas funções comuns de um PABX, claro que não dá para fazer um call center com Teams, mas essas features comuns você tem dentro do Teams e você consegue trazer os seus links de telefonia para dentro do ambiente, tá? Então é um licenciamento apartado e com esse licenciamento abre-se essa função dentro do seu portal administrativo, você consegue trazer, tem algumas premissas, né? Porque se você tem um E1 que é um link físico, então esse E1 tem que ser conectado num gateway dentro do seu ambiente para depois fazer uma conexão entre o seu gateway e o Teams. Mas quando é SIP, você consegue fazer o cadastro dessa conta SIP dentro do Teams também, tá? Inclusive, a próxima pergunta é do Wilson, exatamente relativa ao CIP. Ele perguntou se, referente à conexão com o PABX, quais os requisitos para a conexão? Tá, depende muito do seu ambiente, tá? Mas assim, o Teams ele é
uma ferramenta preparada para receber o seu sistema de telefonia. Então, dependendo do tipo do seu link, do tipo de sinalização que o seu link tem, pode ter mais elementos ou menos elementos, tá? Então, se você tem um SIP, você tem lá uma conta de SIP. Essa conta de SIP ela faz o connect via usuário e senha. E aí tem o IP de destino, usuário e a senha. Você vai trazer isso para dentro do seu ambiente do Teams. Ah, mas eu tenho um E1 aqui, então muda de acordo com o seu ambiente, tá? Perfeito. A próxima pergunta é do Peter Oliveira. Bruno, com relação a reuniões, hoje, com a atual situação, muitos estão usando soluções como o Zoom e pegando gosto por elas. O que você pode dizer sobre essas soluções e comparar o Teams com elas? Ótima pergunta. É, nesse boom de coronavírus, várias empresas como a Cisco, com o GoToMeeting, o Zoom, com a ferramenta Zoom, o Jit, que é uma ferramenta gratuita também de colaboração. Essa ferramenta consegue colaborar, por exemplo, com o Slack. Então todo mundo começou a mostrar a sua o seu potencial, tá? Mas o que o Teams tem de diferente desses aplicativos, tá? O Teams ele não é uma ferramenta de videoconferência, tá? Eu acho que esse é o grande diferencial. Porque quando você fala de Zoom, você tem lá um chat no Zoom, você consegue controlar a tela da pessoa, a pessoa consegue controlar a sua tela, você consegue conversar no chat e fazer vídeo e audioconferência. O Teams ele não é uma ferramenta de videoconferência. O Teams ele tem videoconferência dentro dele. Então é diferente. O Teams é uma ferramenta é um hub de aplicações, é uma ferramenta de colaboração de multicanalidade. Então você não se atém ao Teams simplesmente para fazer uma videoconferência ou um chat. Você consegue utilizar o Teams para fazer pelo Trello simplesmente, para criar um canal só para conversar sobre só para chat ou criar um canal só para Power BI. Pô, nesse canal a gente não vai conversar nada, a gente só vai ver os indicadores do Power BI. Então é diferente, né? Você consegue trazer isso para o seu ambiente corporativo de uma forma mais produtiva, porque utilizar qualquer outra ferramenta do mercado, você consegue chegar em reuniões, videoconferências e o trabalho de home office. Basicamente sim, mas nas outras ferramentas você consegue colaborar no mesmo arquivo. Tipo, você consegue pegar uma planilha do Excel que antes estava compartilhada na sua rede file server interna, que tinha um compartilhamento na máquina de 10 pessoas do RH e as 10 pessoas acessavam a mesma planilha, e às vezes dava erro porque a planilha era aberta por um, que não era aberta por outro, que um salvava, o outro não salvava. Aí quando salvava o outro salvava por cima e aí perdia. Meu, isso dentro do Teams você consegue colaborar em tempo real dentro de um arquivo. Então, para mim é diferente. É diferente falar do Teams com outras ferramentas. Se for comparar banana com banana, então só a parte de reuniões do Teams com outras ferramentas é totalmente igual. Você consegue fazer videoconferências, conversar pelo chat nessas videoconferências, e isso eles vão entregar de forma igual. Aí tem um pouco de qualidade, tem um pouco de outros elementos, mas eu acho que o grande diferencial do Teams é ele não se ater simplesmente a, a uma videoconferência. Perfeito. A próxima pergunta é do Fábio Martins. E ele falou que sei que tem questões de segurança no Teams que precisam de um licenciamento diferente. Pode falar um pouco sobre isso? Por exemplo, se eu quiser bloquear o acesso ao Teams fora da rede corporativa para evitar o vazamento de informações. E pediu para citar também sobre a liberação do Microsoft Teams por 6 meses gratuitos. Legal. É, na verdade, o Teams por si só, ele tem algumas features de controle, ele tem um admin portal dele mesmo, onde você consegue restringir, por exemplo, criação de canais, conversas, palavras e coisas referente ao chat, referente à videoconferência. Mas quando a gente fala de segurança, o Teams ele utiliza-se das seguranças que você tem dentro do seu ambiente de Office 365. Então, dentro do seu tenant,
de Office 365, você tem lá DLP. Ah, então quer dizer que eu preciso adquirir um licenciamento de DLP para o Teams? Não, o Teams ele vai utilizar-se das features de DLP que você colocou dentro do seu tenant. Então, por exemplo, sobre o acesso que você comentou, tá? Restrição de acessos por geolocalização ou por IPs, né? Melhor falando. Esse tipo de restrição dentro do ambiente Microsoft, ele é feito pelo acesso condicional. Esse acesso condicional é uma feature do Azure AD. Então, o Teams, como ele utiliza-se de uma credencial do Azure AD, ele vai respeitar a feature de segurança que você tem no seu ambiente. Então, você não precisa ter um licenciamento para Teams separado, tá? Você precisa ver o que o seu tenant entrega de segurança da informação. Então, eu tenho acesso condicional, eu tenho Azure AD P1, P2, eu tenho isso, tenho aquilo. Tudo isso vai agregar em segurança da informação para o seu Teams. E referente ao Teams gratuito por 6 meses, tá? É uma licença chamada Exploratory. Essa licença, teve muitas pessoas que ganharam 100, teve pessoas que ganham assim. Nessa licença não vem só o Teams, né? Vem outras features também dentro para você fazer teste. E vem, por exemplo, o acesso condicional para você conseguir fazer esse tipo de teste, tá? Tudo isso aconteceu por causa do boom do coronavírus, né? Então, a Microsoft entende que a ferramenta dela é boa, atende todas as expectativas em cima disso, então aproveitou essa chance para dar aos clientes uma saída, uma alternativa no meio desse caos, com qualidade. Então ali você não pega só o Teams, você ganha algumas outras licenças também, exatamente para usufruir e consequentemente depois virar um cliente, tá? Então foi uma jogada para ajudar a população mundial nesse período difícil, mas que também vai gerar novos negócios aí, uma perspectiva maior aí entre Microsoft e o seu cliente final. Bruno, o próximo comentário não é uma pergunta, é um comentário do Idevar, em que ele fala que ele usa Teams, Azure DevOps, SharePoint Online, Office 365 e Dynamics 365. Com a integração entre todas essas ferramentas juntas, não apenas isoladas, não há uma ferramenta concorrente que consiga entregar algo semelhante. Obrigada pelo comentário, Devar. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a FC Nuvem ajuda o pessoal que gostaria de implantar o Teams na sua empresa, que quer saber mais sobre esses 6 meses gratuitos que a Microsoft ofereceu. Você pode compartilhar com a gente? Claro, a FC Nuvem ela tem uma equipe preparada para fazer os atendimentos avançados sobre Teams, né? Porque talvez fazendo uma reunião no Teams e usar o Teams para usar ele como Zoom é simples, vocês conseguem usufruir disso dentro do seu ambiente. Mas falando de segurança da informação, entendendo sobre equipes, como você criar essa estrutura, essa hierarquia, criar esse repositório onde você vai ter tudo controlado, alinhado, trazer uma aplicação externa, trazer uma aplicação própria para dentro do seu ambiente, todo esse tipo de projeto, a FC Nuvem ela consegue entregar a vocês uma consultoria em cima de qualquer projeto de Teams, e além disso também o licenciamento. Então, a gente consegue liberar o licenciamento, porque mesmo o licenciamento sendo gratuito da Microsoft, você precisa se cadastrar dentro você precisa criar um tenant, né? E precisa também se atrelar a um parceiro para conseguir esse licenciamento gratuito, tá? Então, você conosco consegue receber esse licenciamento gratuito, usufruir dele e também já contratar consultorias avançadas de implantação de Teams, tá? Tem uma consultoria que a gente chama de adoção. Então, quando a gente fala de adoção do Teams, a gente está falando de uma mudança cultural. A gente não está falando simplesmente de trazer uma ferramenta e parametrizá-la. Não, isso muda muito a rotina, muda o dia a dia. Então, nessa adoção do Teams, a gente costuma fazer palestras para a empresa, mostrar como funciona o Teams, como é a usabilidade, o que vai ganhar, o que eles vão perder, começar a trazer as pessoas para utilizarem o Teams da melhor forma possível, né? Porque trazer uma ferramenta nova e parametrizar é comum de mercado e todos os fornecedores de serviço fazem, mas a nossa ideia não é só
parametrizá-la, não é só te dar uma consultoria, te dar o licenciamento, mas é fazer com que você utilize a Ferrari como uma Ferrari, né? Não a Ferrari como um Fusca. Ótimo. Inclusive, eu deixei aqui no chat para quem quiser continuar falando sobre a adoção do TIM, vocês podem mandar um e-mail para a gente. Nosso e-mail é contato@fcnuvem.com.br. E a última pergunta que eu tenho, Bruno, é do Davi Brito. Ele pergunta se eu consigo integrar o servidor de arquivos internos ao Teams. Você consegue integrar um servidor de arquivos interno, porque o Teams ele lê drives da máquina, tá? Mas ele não vai funcionar da maneira como você está imaginando. O correto é você pegar o seu servidor de arquivos interno e migrar ele para o SharePoint antes, para você ter a máxima experiência dentro do Teams. Porque o Teams ele vai ler o seu arquivo local, porque ele é um diretório mapeado ali. Então você consegue ler aquele arquivo, abrir ele. A partir do momento que você abre um arquivo local da sua máquina e traz um arquivo lá de dentro, por exemplo, é inevitável que o Teams faça o upload daquele arquivo dentro do SharePoint. Por quê? Porque ele só vai funcionar essa colaboração online quando tudo estiver dentro do SharePoint. Então, se você optar por utilizar do seu sistema local de arquivos, a sua experiência vai ser um pouco diferente. Então você vai ter arquivos em 2 locais diferentes. O ideal é que você migre tudo para o SharePoint antes. Bacana. O Alexandre comentou que está terminando um treinamento da Microsoft e já liga para gente. Bruno, se você puder, deixa aqui o slide que mostra sobre os seus contatos. Ah, e a gente tem mais uma pergunta da Thaís. Há uma dúvida muito frequente que é o que acontece após os 6 meses do uso gratuito do Teams, se começa a gerar custos. Após o prazo de 6 meses, a licença expira e fica disponível para o cliente ativá-la através de um parceiro, ou ele pode optar por não seguir com a licença. Tá bom? Gente, muito obrigada pela participação. Bruno, você queria falar alguma coisa? Não, eu só ia falar exato. A Thais compartilhou com a gente esse conhecimento, a Thais é do nosso time. Peter, excelente apresentação, parabéns Bruno e Bruna, mostraram muito conhecimento e preparo. Muito obrigada pelo feedback, Peter. Pessoal, fico muito feliz que vocês gostaram da apresentação, espero que tenha sido super útil para vocês. Obrigada por estarem aqui conosco, lembrando que a gente tem mais 2 sessões, para quem se inscreveu, a de otimização de custos está começando agora, e a última é sobre segurança, tá bom? Muito obrigada e qualquer coisa podem entrar em contato conosco. Eu enviei uma foto no chat de vocês, comparando um pouquinho o Teams com outras ferramentas, só para vocês terem uma ideia aí dessa concorrência, tá? Pessoal, obrigado, tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.